sei como, não tinha celular, eu fui avisado por algum telefonema que eu deveria embarcar para Montevidéu, porque o Bordaberg, presidente, havia fechado o Congresso com auxílio das Forças Armadas. Então ontem, meu Deus do céu, não é igual ao Bolsonaro. Menina nova, repórter nova, vinha da estação rodoviária onde tinha um pedido de 3 autógrafos para ela. Eu entrava na redação de nariz em pé e levitando. Aí eu chamava, olha aqui minha filha, ninguém sabe teu nome. É por causa da televisão, não é por sua causa. Cuidado com a levitação, que alguém corta embaixo, você cai. É verdade. Humildade é a mais inteligente das virtudes. Alexandre, você tem mais audiência, mais ouvintes, leitores e espectadores do que quando você estava na Globo. Eu noto isso na rua. Às vezes, olha, onde quer que eu vá. Que maravilha. No avião ontem, meu Deus do céu, não é igual ao Bolsonaro. Mas, olha, eu fico muito feliz com essa recepção que eu tenho tido. Eu fico pensando, pô, será que eu só tenho 3 milhões? Me parece muito mais, ou 4 milhões. Mas é isso mesmo. No total do Instagram e tal, dá uns 10 milhões. Alexandre, queria te agradecer muito por atender o convite para vir aqui para a conversa. Eu sei da sua agenda, é impressionante como você consegue conjugar tantos trabalhos. Foi difícil conseguir um dia para vir a São Paulo. Muito obrigado. Você já começou a vida de jornalista criança, né? O seu pai era radialista. Conta como é que foi a sua infância e esse começo de carreira. Bom, começou que o meu pai apresentava o noticiário do meio-dia na ZYF4, Rádio Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, que é a sua cidade natal. E eu levava o almoço para ele. Na Vianda, lá no Rio Grande do Sul, marmita se chama Vianda. Vianda. E eu levava, e ficava dentro do estúdio, no intervalo comercial ele almoçava, ele comia, e eu ficava acompanhando o noticiário. Talvez isso já tenha me inoculado. Sem dúvida. Um dia ele me disse que estavam precisando de alguém que fizesse papel infantil em novela, na radionovela, que não era gravada, era ao vivo. E aí eu estava só esperando esse convite para chegar ao microfone, né? Então eu fiz papel infantil em novela aos 7 anos de idade. E você já era desembaraçado, já falava com essa fluência? Eu ouvia meu pai falando com fluência. Ele, antes disso, era dono do serviço de alto-falantes, quando não tinha rádio na cidade. E eu ia lá para a sedezinha do serviço de alto-falante, que tocava o disco e dava notícia da Segunda Guerra Mundial. Você estava fadado a ser jornalista. O alto-falante na praça principal da cidade. Sim. O companheiro dele nesse serviço era o Maurício Sirotsky, sobrinho. Certo. Em Passo Fundo. Trabalhei na RBS. Em Passo Fundo, os dois eram amigos e trocavam informações sobre como funcionar um serviço de alto-falante. Eu vivi isso. Naquela época, o modelo de bom jornalismo era o Repórter-esso. Como é que foi? Repórter-esso. E eu ouvia, eu acompanhava o Repórter-esso. Eu lembro porque a família se reunia, nós morávamos na casa dos meus avós. E a família se reunia para ouvir rádio, não tinha televisão, né? E noticiário, né? E o meu avô lendo o jornal, né? Era o exemplo ali de tudo que acontece numa redação hoje, né? De informação. E eu via tudo aquilo. E era o Repórter-esso. Eu ouvia o Repórter-esso, acompanhei, eu lembro, aí já nós morávamos em Estrela, 2 fatos me marcaram muito. A morte do Dr. Napoleão Laureano, que era um médico cancerologista que atendia os pacientes gratuitamente no Rio de Janeiro, ele é da Paraíba, e morreu de câncer. E o Repórter-esso comprou aquela campanha. Você soube pelo Repórter-esso. Dava todos os dias a notícia da saúde do Dr. Napoleão. E guerra na Coreia. Aí um dia eu achei num ferro velho um cano de exaustão de motor a combustão, um cano de descarga praticamente, mas lá na origem dele, no bloco do motor. Eu subia ao telhado da nossa casa e dava para a vizinhança, eu reproduzia o que ouvia no Repórter-esso. Eu imagino que depois, eu trabalhando já na Rádio Independente em Lajeado, me encarregaram de fazer um noticiário de 1 hora de manhã, das 7 às 8 na rádio. Eu tinha 16 anos. Eu redigia o noticiário e apresentava, com 16 anos. Isso me causou depois um calo na corda vocal, que eu queria fazer voz de adulto, de locutor. Agora, Alexandre, você morou em outras cidades, né? Você morou em Estrela. Lajeado, Estrela,
Santa Maria e Encantado, é isso? É. Nessa cidade você continuou fazendo rádio? Bom, em Estrela, eu ainda tinha 10 anos de idade, por aí, 9. Eu fazia papel infantil de novela também. Eu era como é que chama isso? No cast, o infante masculino tinha feminino, que era a Mara Moraes. Sei. Filha do Quilote Moraes, que era o treinador do Estrela Futebol Clube. Meu pai era treinador do vôlei, onde jogava a irmã de Dona Lucy Geisel. Perfeito. Ele era do partido que era presidido pelo sogro do Geisel. Isso em 1950. Depois ele se As transferiu. novelas da Globo perderam um ator aí, né? O jornalismo saiu ganhando. Eu fiz um fim de ano. O que você gostaria de ser, não sei o quê. Me puseram no papel de Albertinho Limonta, do Direito de Direito Nascer. de Nascer. E eu contracenei com, meu Deus, memória, com a Mamãe Dolores, né? Nesses finais de ano da Globo, mas foi muito depois. Mas na Rádio Independente, eu tinha um programa Viagem Musical pelo Mundo, né? Esse aí, meu pai, lá do Olha aqui. Estúdio de Marco. Olha aqui. Eu fiz aniversário aí, digamos, 6 ou 7 anos, e foi uma surpresa que meu pai deu de presente para minha mãe, foi tirar Sei. fotografia no estúdio fotográfico, lá de Cachoeira. Bom, mas em Lajeado, eu apresentei o Teixeirinha. Eu apresentava o Teixeirinha de manhã em programa de auditório. E uma das tarefas minhas, que o Teixeirinha ficava na zona até muito tarde. E eu tinha que entrar na pensão soledadense, eu entrava pelos fundos para alcançar a janela do quarto dele. Eu tinha que atravessar um posto de gasolina, batia na janela às 6 da manhã. Acorda, Teixeirinha, tá na hora. Você tinha que idade, Alexandre? 16, 17 anos. 16, 17. Acorda, Teixeirinha. Aí ele acordava e dizia assim, vai lendo as cartas. Era carta de ouvinte, eu ficava lendo as cartas até que ele chegasse no auditório. Agora, Alexandre, quando é que você descobriu que também escrevia bem? Você sempre escreveu Pois com essa fluência? Eu fui no curso primário, que era do 1º ao 5º ano. Bom, eu me alfabetizei muito cedo. Eu acho que foi naquele tempo se chamava inicial, era pré-primário. Eu recém saí do jardim de infância, fui alfabetizado. Eu também segui 1948, esse sistema. Colégio de Freira, no pré-primário. Um dia eu surpreendi a família que eu ficava no chão, menininho. O meu avô lia o Correio do Povo e jogava as páginas que ele tinha lido no chão. E um dia eu comecei a ler em voz alta, embaixo da mesa. E a família toda, Alexandre tá lendo. Surpresa. Eu adorava a página policial, Aventuras da Polícia. Então, quem lê muito acaba tendo facilidade para escrever. Agora você escreve muito bem, você faz tudo muito bem. Escreve, faz os seus programas na TV, usa o rádio. Você tem um meio de comunicação preferido? Se tivesse que escolher um, qual que você escolheria? É difícil. Pois é, o rádio tá muito na veia. O rádio voltou a recuperar um prestígio tremendo. Né? De vez em quando um político em Brasília me diz assim, puxa, eu estava lá no meu curral eleitoral, lá no interior do Piauí, liguei o rádio no carro, você estava falando na rádio local. São 210 emissoras, é capilaridade. Eu costumo dizer que o sujeito está no cabo da enxada com o radinho pendurado no galho da árvore e ouvindo. Né? Eu acho que o rádio tem essa penetração. O perigo da televisão é despertar vaidade demais. A pessoa acha que é o tal, que é conhecido porque está na televisão, começa a levitar. É verdade. Uma historinha, no tempo que eu era chefe lá na Globo, eu notava, não havia ainda o celular. Então, as celebridades davam autógrafos. Aí a menina nova, repórter nova, vinha da estação rodoviária, onde tinham pedido 3 autógrafos para ela. Ela entrava na redação de nariz em pé e levitando. Aí eu chamava, olha aqui, minha filha, ninguém sabe teu nome. É por causa da televisão, não é por sua causa. Cuidado com a levitação, que alguém corta embaixo, você cai. É verdade. Humildade é a mais inteligente das virtudes. Perfeito. Humildade. Agora, Alexandre, como é que você organiza o seu dia? Você resumiu as suas atividades, é uma coisa impressionante. Toma horas do teu dia. Como é que você faz? E tem que me sobrar para poder ler um pouco.
Eu leio 5 livros, um está no banheiro, outro Você lê simultaneamente? Simultaneamente, outro está na sala, ao alcance da mão. E para mim é uma necessidade muito grande. E eu vou no livro ainda. Eu comprei um digital. Eu gosto. E eu não consegui entrar no também. livro digital. É o livro que eu assinalo, volto. Eu estou lendo um livro dessa espessura, Cogumelos de Outono, que foi um best-seller em Porto Alegre no tempo que eu morava lá, nos anos 70. E nunca li. E agora recebi de presente do general Etchegóin, que está na reserva. Lendo. E eu estou lendo. Então, lá pelas tantas do livro, para garantir a compreensão, eu tive que voltar ao início. Né? Então, não, peraí, esse personagem aqui estava lá no cemitério no início, deixa eu entender. Bom, o livro, eu preciso manter a forma física. Está muito bem. Eu subo 10, 12 andares por dia, porque eu tenho 3 níveis na minha casa. Eu tenho subsolo, tenho o térreo e tenho em cima. Então eu subo e desço toda hora. Né? Faço trilha, nado. Eu tenho que achar tempo para isso. Né? Agora estou com o ombro doendo e o joelho doendo. Mas escrevendo. E eu estou transmitindo. E tem que sobrar para eu encontrar com os meus amigos. Muitas vezes na hora do almoço, num shopping. Já de manhã você começa a escrever ou não? Não, de manhã, eu começo de manhã, o meu café da manhã não tem pão nem leite. Sei. Nem manteiga, tem umas 5 ou 6 frutas e um ovo. Sei. Isso aí já me ajuda. Mas tá aí a receita. Bom, falei a receita, né? Todas as noites, vinho. Todas. Sábado e domingo também no almoço. Você tem um cachorro que te acompanha também? Tem 2 Malinois. Né? Os 2 estavam me avisando que havia uma cascavela à minha espera. Mas eu não entendi o aviso. E ela deu bote. E errou, eu não sei como. Eu acho que foi o anjo da guarda que deu um tapa na cabeça dela. Isso recentemente? Não? Ano passado. Desde então eu só caminho eu comprei umas perneiras para me proteger, vai até o joelho. Porque é a maior parte de essa cascavel, eu só ouvi o barulho dela quando ela caiu no chão depois do bote. Pá, caiu nas folhas secas. E saiu agitando os chocalhos furiosa. Você teve a ajuda a produção está dizendo que quer mostrar aqui como é que é o nome? Leopoldo. O Léo. É o Léo. Ali. É o Léo. Aliás, Leopoldo, também conhecido como Léo. É o meu amigo e protetor. Puxa, conseguiu isso. Alexandre, sabe por que ele é Leopoldo? Porque ele é um pastor belga. E Leopoldo é o primeiro rei da Bélgica. Perfeito. Mas ele é o Leopoldo I, não é o segundo que acabou com o Congo, que matou um monte de gente no Congo. E você repete uma rotina, por exemplo, quando você faz os comentários para as emissoras de rádio? 6:30 da tarde. 6:30, você vai repetindo. O meu auxiliar chega, ele é especialista em mundo digital e eletrônico. Né? Ele chega às 6:30, ele entra com a moto dele, dá 2 buzinadas, eu sei que ele está chegando. Sei. Lá no subsolo onde está o meu estúdio. E aí a primeira coisa que eu gravo é o meu canal de YouTube, 10 minutos. Dá 12, Você 13, tem um canal 14, que é um sucesso, né? Os números são excepcionais. 3 milhões e por aí. Depois, agora vamos gravar rádio. Aí, teoricamente, são 5 minutos, mas sempre vai a 6, 7 minutos. Né? Vão ser distribuídos para 210 emissoras de rádio. E artigo para os jornais? Depois, ainda tem. Aí eu faço uma outra gravação que vai para uns casos especiais aí de emissoras de televisão pequenas, locais. E mais. Então, 1, 2, 3, 4, são 5 gravações. Lá pelas 7h15 está terminada a gravação e ele já está mandando. Vai para minha filha, que me pede os títulos, eu mando os títulos, né? E aí com ela. Você encontra tempo para conviver com as filhas, conviver com a tua mulher, viajar com a tua mulher? Aí eu subo do estúdio, ela já abriu uma garrafa de vinho e a gente ali já faz o tintim da noite. Né? Perfeito. E aí é hora de ler um pouquinho enquanto chega o jantar.
Esse vinho só vai terminar essa garrafa depois do jantar. Alexandre, vamos ver então o resultado dessa convivência, né? Vamos ouvir o que tem a dizer a sua mulher. Opa! Oi, Alexandre. Estranho te chamar assim, né? A gente se conheceu no dia 20 de novembro de 2004. Há quase 21 anos eu sou uma pessoa muito feliz. Ter você na minha vida me faz muito feliz. De tantos momentos maravilhosos que a gente tem, o tempo não vai permitir, mas um que me marcou muito foi o dia que você me pediu em casamento. Dia dos Namorados de 2019, eu preparando o nosso sashimi, que era uma quinta-feira. Eu chego na sala, tinha um maço de flores com um cartão, e no cartão um pedido de casamento que eu não acreditei. E era verdade, né? E a vida tem sorrido pra mim esses anos todos. Eu te amo muito. De Brasília, Magda Garcia. O final de... Não vale, Augusto. Não vale, é demais. E olha aqui, Alexandre, você viaja bastante, né? E consegue encontrar tempo para conviver com as filhas. As duas moram no Rio, muito pertinho do hotel em que eu fico, muito pertinho. Moram no mesmo condomínio. Então, chega lá, o programa é jantar à noite sempre. Né? Vamos conferir então o que elas acham? Meu Deus. Pai, falar de você nunca é só contar uma história. É tocar em coisas muito profundas. Alexandre Garcia, além de jornalista que o Brasil conhece, sempre foi para mim um grande mestre na vida. Porque com você, meu pai, eu aprendi a importância de ter senso crítico, consultar várias fontes antes de formar uma opinião. Eu aprendi também que as nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. E talvez o mais valioso, que nada vem fácil. É preciso a gente trabalhar muito, se esforçar, errar, aprender, levantar, para a gente conquistar as coisas na nossa vida. E esses valores, pai, ficaram enraizados em mim. Então eu só tenho a te agradecer por me ensinar ética, coragem, consistência. Você é uma inspiração. Não só como jornalista, como cidadão, mas acima de tudo como meu pai. Muito obrigada. Eu te amo. Um beijo. Eu segui a profissão do meu pai, então não é mistério algum que eu me inspirei nele nessa área. Mas em outra área também ele me inspirou demais e eu vou compartilhar essa com vocês. Desde muito pequena eu fui empurrada a viajar, né? Eu não tinha muita opção, mas agradeço demais. Eu lembro que com 5, 6 anos, eu e meu irmão estávamos em São Francisco e meu pai lá contando a história de Al Capone, como foi a fuga dele de Alcatraz. E depois mais pra frente eu lembro da gente andando pelas ruas de Auckland, na Nova Zelândia, cantando Frank Sinatra. A gente pagando mico nas pirâmides do Egito, fazendo viagens ao redor do mundo, e isso eu acho que fica na gente para sempre e realmente ajuda a criar mais independência, mais respeito com o próximo e mais cultura geral. Então, obrigada, pai, por ter me dado tanto. Eu tenho lembranças incríveis das nossas viagens. Te amo. Vovô, eu gosto quando você me busca na escola e me vê. Eu gosto de dar comida pros seus peixes, te amo. Meu Deus. Alexandre, olha... Meu Deus. Fica evidente, né? O carinho. Ficou faltando o pessoal... o meu filho, Gustavo, Exato. que já foi embora aos 28 anos. Exato. Já faz quanto tempo, Alexandre? Foi 2014. Bom, quem continua convivendo com você, e acredito que isso acontece também com os jornalistas decentes, sente-se que é um privilégio mesmo. Até porque você consegue manter uma coerência, né, nas suas ideias, no teu comportamento, que é uma coisa muito rara. Eu acho que mudar de ideia é bom se você muda para melhor. E, infelizmente, não é o que eu tenho visto aí na minha geração de jornalistas. Como é que você se define politicamente, ideologicamente? E segundo, quando é que você consolidou esse conjunto de ideias que garante a sua coerência? Bom, mas eu não posso continuar sem agradecer essa surpresa
que... É o mínimo. Marcante mesmo. Foi absoluta surpresa. Não sabia. Pois é. Nenhuma delas me contou que tinha acontecido essas gravações. Mas, bom, eu me considero, desde criancinha, minha mãe era UDN e fã do Lacerda, eu me considero mais à direita, mas, sobretudo, direita liberal, economia liberal, né? Conservador e progressista, porque o meu avô era um progressista no sentido de que, tendo nascido no século anterior, meu avô morreu com 88 anos, de descendência de ascendentes alemães. Um dos meus parentes foi um dos Absolvidos em Nuremberg. Foram só 2 absolvidos, o Hjalmar Schacht Egers, como eu, foi absolvido. E, segundo Gustavo Franco, foi quem inspirou o Plano Real, né? Porque ele salvou o Marco lá na Alemanha, mas enfim, esse é outro assunto. O meu avô era contador, guarda-livros se chamava na época, de várias empresas. Uma delas era a maior loja da cidade, eu chamaria hoje, seria uma loja de departamentos. E tudo que era novidade que chegava, lâmpada fluorescente, chegou no Brasil, foi lá para casa. Abridores de lata diferentes ele trazia. Então, o conservadorismo era para manter tradições e costumes, mas de peito aberto para receber as mudanças tecnológicas do mundo, né? Então, eu aderia a tudo que chegou. Chegou o computador, eu já estava no computador, um preto e branco, Itautec, que não tinha ainda conexão. Exatamente. O meu segundo livro foi feito nesse computador. Mas então, liberalismo, liberdade para tudo. Ou nós não somos donos de nós. Você é um democrata radical, né? Democrata radical. Creio que sim. Eu acho que Constituição existe para ser cumprida. Se não for boa, façamos outra. Mas tem que obedecer à Constituição, senão vira bagunça. Pior que vira bagunça, vira a lei da selva. Porque aí prevalece quem tem um calibre mais grosso. Aí é muito perigoso. Tem que valer o direito, a justiça e o que está escrito na Constituição. Alexandre, você... O que você vê de diferente, de semelhante entre o período em que vigorou o AI-5, 10 anos, né, de 68 a 78, e esses tempos estranhos aí que nós estamos vivendo? Olha só, no ano em que foi decretado o AI-5, eu era presidente do centro acadêmico na PUC, no Rio Grande do Sul. E nunca senti nenhum tipo de pressão, né? Fui objeto de um engano do DOPS, que disse que estava escrito no meu carro, era um carmangui amarelo, estava escrito Partido Operário, POC, Partido Operário Comunista. E aí eu disse, não é, porque me negaram uma credencial para cobrir uma visita do Médici. Aí eu fui lá no DOPS para depor. Aí descobri que era isso. Aí eu disse, não, era Gincana Ipiranga, organizada pela RBS, e eu estava representando a PUC. Aí o sujeito me disse, então é Partido Universitário Comunista? Eu disse, eu não sei se isso existe. POC é que não é, porque eu não sou nem operário nem comunista. Né? Então não é. Aí eu perguntei para o sujeito, o delegado que estava me interrogando, o senhor me desculpa, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Onde o senhor estava? O senhor estava fazendo o quê no dia 31 de março de 64? Ele ficou me olhando, por quê? Porque eu lhe digo onde eu estava. Eu estava armado, voluntário, na prefeitura de Encantado, esperando um ataque do Grupo dos 11, para defender a prefeitura. O senhor estava do outro lado, certamente. Ele calou a boca, né? E agora, como é que você vê esses tempos que o Brasil está vivendo? Pois então, eu lembro que eu, presidente do centro acadêmico, usava no bolso um mini exemplar da Constituição, porque era respeitada. Porque era respeitada. A Constituição de 68. Perfeito. Respeitada.
Agora não adianta eu entrar com um exemplar, eu só fico lendo na Oeste. Olha, mas Não aqui temos. diz isso. São invioláveis, deputados, senadores, por quaisquer palavras. Está escrito aqui, só que não adianta. Está escrito aqui, é vedado qualquer tipo de censura, mas não adianta. Está escrito aqui, é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato, só que não adianta. Eu acho que é muito pior, porque os militares, por natureza, obedecem o que está escrito na lei. Eles são, é o regulamento máximo, e a Constituição era respeitada. Por isso que fizeram o AI-5 para poder fazer as coisas que fizeram de punição. Começou com o Marcito Moreira Alves, né? Uma bobagem lá, recomendando aos pais não deixarem as filhas dançar com os aspirantes, é isso aí. E tal, né? É uma bobagem. Mas, enfim, eu, em todo o meu tempo de Jornal do Brasil, talvez porque eu estava na sucursal de Porto Alegre, depois eu trabalhei em Buenos Aires, em Montevidéu, eu nunca recebi nenhum tipo de censura, nenhuma recomendação, nenhum impedimento. Nenhuma. Eu sei que tinha censura lá no Rio de Janeiro, na redação, mas eu nunca recebi, e nunca nenhuma... Bom, eu também cobri a economia no Brasil, lá que eu, na área do prato... Então, começou na editoria de economia. Foi. Noênio Espínola era o chefe da editoria de economia. E foi assim o início. Começar que, bom, não, sem exibicionismo, eu fui em primeiro lugar no vestibular e em todo o curso. Aí o Jornal do Brasil foi lá na sala de aula e pediu 3 que fossem candidatos a uma vaga de estagiário. E aí eu levantei a mão, eu quero. Os meus eleitores, que eu já não era mais presidente do centro acadêmico, mas me conheciam, eu quero. Vai ser no voto, então eu quero. Escolheram 3, mandaram fazer uma reportagem sobre o Dia do Índio, e a minha ganhou. Né? Eles me disseram, olha, sua reportagem poderia ser publicada hoje no Dia do Índio, tão bem que está, então você está contratado. E aí, vai fazer economia, vai cobrir bolsa. Eu disse, pô, o que é isso? Eu passei a frequentar as corretoras e a bolsa, todos os dias. Foi lá que eu aprendi um dia, eu cheguei, pois é, o mercado financeiro, o cara já me disse, não é mercado financeiro, isso aqui é mercado de capitais. Mercado financeiro é mercado de dinheiro. Até hoje eu vejo esse erro na televisão. Essa é mais uma do Alexandre Garcia, ganhou emprego numa eleição. Sim, foi. Aí, eu era o único cara que passou a entender de bolsa, que era uma novidade, o boom da bolsa, 1971. Aí o Globo me fez uma oferta. Pô, tem um cara no Jornal do Brasil que está escrevendo sobre bolsa. Nós não temos ninguém. Me fez uma oferta. Aí, quando o Jornal do Brasil soube da oferta, cortou o estágio e me efetivou com 2 promoções em cima. Eu disse, pô, aí... Vamos. Alexandre, você fez quando a reportagem em Montevidéu sobre o fechamento do Congresso pelo presidente Bordaberry, né? Juan Maria Bordaberry. Juan Maria Bordaberry. Como é que foi essa experiência? Você já estava na editoria internacional? Não, foi? Não. Eu estava cobrindo naquele dia a inauguração pelo Geisel, da Aços Finos Piratini. Foi em 73, não, era Médici. Era Médici. Aços Finos Piratini. E não sei como, não tinha celular, eu fui avisado por algum telefonema que eu deveria embarcar para Montevidéu porque o Bordaberry, presidente, havia fechado o Congresso com auxílio das Forças Armadas. Foi em 73. 73. Exato. 27 de junho. Aí, eu tinha entrado no Jornal do Brasil em 71, eu tinha 2 anos e já era mandado para o exterior, que história é essa? Só que eu já tinha, 73, eu tinha 32 anos, então já tinha maturidade para fazer isso, para perceber as coisas. É porque no Rio não tinha mais voo para Montevidéu. A sorte minha foi essa. Mandariam alguém mais experiente, alguém veterano, para cobrir Montevidéu. Não tinha voo. E em Porto Alegre tinha um voo às 5h30 da tarde, que chegava às 6h30, que eu literalmente saltaria de paraquedas e teria que mandar matéria naquele dia. Naquele dia. E disseram que eu podia me valer da United Press International, que tinha um escritório na 18 de Julho, que é a avenida principal. Sim. Eu saí do aeroporto e fui direto. E lá estava o Menoni já me esperando. Está à disposição o Telex aqui para você. Eu disse, mas peraí. Telex, nós somos a turma do Telex. Aí disse, Menoni, o que aconteceu? Aí ele me contou o que estava acontecendo e tal.
Escrevi. No outro dia, eu vi o texto. Eu disse, espera aí. Mas não está o meu nome, está o nome do Jaime Dantas. Jaime Dantas era correspondente em Nova York. Sei. Trabalhou na Time. O Jaime Dantas tinha mais de 60 anos, era super veterano, era o correspondente em Buenos Aires e tinha estado em Montevidéu naquele dia também. Eu disse, mas peraí, esse texto é o meu. Eu olhei, mas está o nome do Jaime Dantas. Aí eu fui ver, eu e ele. Eu disse, puxa, eu acho que eu estou bem. Porque eu fiz um texto quase igual ao do Jaime Dantas, que passou o dia lá. E o texto era realmente do Jaime Dantas. Aí eu recebi um recado, o Jaime Dantas está voltando, porque ele tem outras tarefas em Buenos Aires, você fica aí. Eu disse, putz, quer dizer que eu estou no caminho certo. Eu fiz um texto igual ao do Jaime Dantas. Né? Ficou quanto tempo em Montevidéu? Até esfriar a situação, é incrível as coisas que aconteciam lá. Ainda anteontem eu encontrei o adido militar uruguaio lá em Brasília, e eu falei para ele que eu tinha trabalhado lá. Ele fazia contato com quem? Eu disse, General Mário Aguerrondo. Era uma espécie de Golbery de lá. Sim. E esse Mário Aguerrondo já era veterano, tinha uns 80 anos, mas sabia tudo. O que o presidente estava falando com o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele sabia tudo. E ele me disse, me encontra no círculo militar, porque aqui não dá para falar. Aí eu fui para o círculo militar, era uma barulheira infernal, era um coquetel. Ele ficava de costas para mim e me passando as coisas no ouvido. E com o barulho e a língua, que eu não estava familiarizado com a língua, embora eu tivesse sido... na verdade, eu fui alfabetizado em espanhol, porque não havia... O tico-tico demorava muito a chegar à cachoeira quando eu era menino, para ler o Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Né? Perfeito. Então eu recebi o Bijiken, da Editorial Atlântica de Buenos Aires. Né? E eu comecei... Os meus heróis da infância são heróis dos argentinos. Mas ali estava muito barulho. Aí eu ia correndo para o Telex, mandava as coisas... E o distribuidor do Jornal do Brasil no Uruguai veio se queixar para mim que desde que eu cheguei o jornal estava sendo apreendido no aeroporto de Carrasco, não deixavam entrar, porque tinha informações secretas que o Aguerrondo me passava. E não podia ser divulgado no Uruguai, que eram segredos. Né? A outra, eu ficava sempre... Você tem que escrever esse livro a que você se referiu. Eu ficava no Hotel Lancaster, ficava no quilômetro 0, que era no centro de Montevidéu. E um dia eu entrei, eu vi que o dono da portaria, lá, o concierge fez sinal para mim assim, estava meio preocupado. Eu entrei no quarto, tocou o telefone, era o concierge. Dona Alejandro, olha, tem um grupo aqui que é da polícia secreta que estão seguindo o senhor. Eles estão aqui na frente. Eu disse, porra. Aí, tá bom. Aí eu liguei pro general Mário Aguerrondo. General, quer dizer que eu sou suspeito agora? Por quê? Porque a polícia secreta está me seguindo. Não é possível. Onde é? Hotel Lancaster. Aí demorou uns 15 minutos, o concierge me ligou. Senhor Alexandre, o que foi que aconteceu? Como assim? Chegou aqui um caminhão do exército, levou todos os policiais presos. Eu disse, olha, eu estou bem. E consegui, aí outra historinha, de gente que você conhece também. Ele foi banido para o México junto com o Zé Dirceu, jornalista conhecido nosso do Estadão. Ficou correspondente no México, gaúcho. Meu Deus, ele é de Lajeado, Rio Grande do Sul. Enfim. Lembraremos depois e... Daqui a pouco. Será infiltrado. Tá. Ele era o correspondente do Estadão em Montevidéu. Ele não podia entrar no Brasil. E eu pedi entrevista exclusiva com o presidente que havia fechado o Congresso. Ele não tinha dado entrevista para ninguém. E o porta-voz do presidente e secretário de imprensa, olha, você chegou atrasado. O Estadão vai ganhar essa entrevista. Daqui a pouco vem. Eu disse, meu Deus, estou perdido. Estadão furou o Jornal do Brasil, eu estou perdido, vou me tirar daqui. Aí era no dia seguinte. Aí no dia seguinte liga o secretário de imprensa lá para a UPI, queria falar comigo. O presidente está esperando você. Eu disse, como assim? Não, o seu colega do Estadão foi preso. Ele estava participando de uma reunião de tupamaros.
Ele não aprendeu. Que era um grupo terrorista. Pois é, foram presos todos, ele foi preso junto. Um dia eu encontrei ele em Brasília, eu disse, pô, muito obrigado. Muito obrigado pela sua gana de continuar lá, militante. E você cobriu guerra. Tavares. Sobrenome Tavares. Flávio Tavares. Flávio Tavares. Obrigado. Exatamente. Aí. Você cobriu outras guerras, né? Você cobriu a Guerra das Malvinas. Eu cobri num único ano 3 guerras, em 82. Malvinas ou Falkland. O embaixador A Veja chamava, onde eu trabalhava, chamava de o Falkland. embaixador argentino, todo simpático comigo, inclusive disse, Milei está à tua disposição, se quiser ir lá conversar e tal, só que você tem que parar de chamar de Falkland. Eu cobria a das Falkland, cobri Angola, lá no território do Jonas Savimbi, a UNITA, e cobri Líbano. Você cobriu lá em Angola, em Jonas Savimbi. E mais, não só cobri, como tive um bom apoio na Namíbia para entrar no território do Savimbi, porque jamais entraria por Luanda. Perfeito. Qual era o apoio? Conseguiram lá um piloto mercenário escocês que ia decolar escondido do deserto da Namíbia e ia me deixar lá no território do Jonas Savimbi. Tudo pronto, chego lá no ponto de saída, 4h30 da madrugada, está lá o piloto me esperando. Só que ele estava com muito cheiro do líquido escocês. Ele era escocês, eu achei que, bom, é normal, todo escocês cheira a uísque. Né? Decolou o avião no escuro, clandestino. E lá fomos nós, um voo longo. Lá pelas tantas ele me perguntou, você sabe pilotar? Eu disse, não, eu só sei a teoria. Eu já li no livro, eu sei por que o avião se sustenta, eu sei por que ele faz isso, faz aquilo. Eu tenho o básico, mas nunca pilotei. Então vai pilotar agora, que eu não aguento mais. E pumba, capotou. Você teve de pilotar? Eu assumi o que ia fazer. O avião ia cair. Era cair ou dar um jeito. Sim, aí eu fui lá, sentei, comecei a lembrar das coisas que eu li num livro chamado Avião, Voo e Pilotagem. Imagina só. É porque o jornalista fica com... Tem que dar um jeito. O moleque tem que saber de tudo. Aí comecei a pilotar. Bom, eu tenho que seguir a rota que ele estava seguindo essa rota, vou manter essa rota. Mas lá pelas tantas, eu comecei a me sentir dono do avião. Aí, uma voltinha para cá, outra para lá, dá uma subidinha, dá uma descida. Opa, estou comandando esse avião. E lá fui eu. Passados uns 50 minutos, ele deu uma gemida, acordou e tal, olhou o equipamento, conferiu. Meu Deus, me empurrou, sentou. Nem imaginava que tinha feito. E picou, eu disse que foi. Estamos em cima de baterias cubanas. Íamos ser abatidos. Aí ele picou, eu disse, vou ficar espantando macaco. Ficou rente às árvores, né? Porque era a única maneira de fugir do radar cubano. E aí fomos voando rente às árvores, até chegar lá perto. Quando chegamos perto, ele começou a subir. Uai, você tá chegando perto, você está subindo? Que história é essa? Dá uma olhada lá embaixo. O campo de pouso estava cercado por baterias antiaéreas de Luanda e não da UNITA. Então ele tinha que subir, ficar na vertical, em cima da pista e descer em espiral até pousar. Sei. E assim foi. É uma aventura. Agora, eu pilotei, portanto. Alexandre, essa história está ligada a um fato que me desperta uma inveja saudável. Você foi condecorado pela Rainha Elizabeth II. Yes. Como é que é isso? Como é que foi? Como é que é estar com uma rainha daquele porte? O embaixador me convidou, o embaixador em Brasília, me convidou para um almoço. Eu disse, por que ele está me convidando para o almoço? Depois da guerra. Né? Olha, o almoço é para consultar você oficialmente, porque a rainha não pode receber um não. Ela está pensando se vai entregar para você, mas ela precisa antes saber se você vai aceitar. É assim a coisa. Aí eu disse, claro que aceito, meu Deus do céu, God save the Queen. Né? E aí, não foi em Buckingham, não foi das mãos dela. Aí ela mandou, eu tenho lá na minha segunda biblioteca, que fica no plano piloto, porque a primeira está lá onde eu moro, na área rural, está lá na parede, assinado por ela e pelo Philip. A condecoração. Né? Eu, Rainha Elizabeth, em nome do povo britânico, entrego ao honorável Alexandre Garcia. Né? E aí foi uma cerimônia
na embaixada, aqui compareceu o nosso ministro da Justiça, Ibrahim Biak, ele era o ministro da Justiça. Lembro. Ele participou da cerimônia em que o embaixador me faz a entrega. O negócio é tão diferente que eu fui à Torre de Londres e vi a minha condecoração lá exposta, como algo muito honroso. Não é pouca coisa. Pois é. E eu não posso usar a não ser em determinadas cerimônias com o uniforme respectivo. E a miniatura que mostra que eu ganhei, eu só posso usar com traje de gala. Eu não posso botar aqui, né, como eu fui lá agora na festa da Força Aérea, que foi uma festa maravilhosa, eu boto aqui o meu bottom do Mérito Santos Dumont, que é pequenininho, eu posso usar, mas aqui, a condecoração não, está ali, essa condecoração que está ali. Né? É a condecoração mais alta que eu tenho. Eu tenho lá em casa uma vitrine, aliás, eu poderia ter mandado essa vitrine. Então, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Rio Branco, Ordem da Marinha. Outro dia eu fui fazer palestra nos Fuzileiros, lá numa ilha da Baía da Guanabara, acho que é Mocanguê. Né? Quando eu estava chegando, o apito de continência, meu Deus do céu, eu fui recebido como se eu fosse um almirante, porque eu tenho aquele grau da ordem. E depois ele me diz, não, você é general 3 estrelas. Se eu soubesse, eu pediria para você vir aqui condecorado. Aí ia ficar um negócio meu Deus, fica cheio aqui. Eu fui, só contar uma rapidinho. Eu servi, eu mandei alguma foto, não sei se está aí. Eu servi o Exército. Eu fui também primeirão no curso de graduado. Então, com 2 ou 3 meses de exército, eu já estava com divisa no braço. Né? E todo orgulhoso, 18 anos de idade. Pô, né? Eu fui da equipe. Tá aí, ó. Bem. Eu já com a divisa no braço. Né? Infantaria. E eu era também da seleção de tiro, gostava de atirar. Portanto, eu tinha a reserva de munição aberta para mim. Eu podia chegar lá, pegar quantos cartuchos eu quisesse e ir para a linha de tiro, ficar dando tiro de fuzil, terminava o dia com o ombro doendo. O que era meu regimento hoje virou batalhão de infantaria blindado. Certo. E passou para outra cidade, que é onde mora minha irmã. Então, cada vez que eu vou visitar minha irmã, eu vou lá no quartel, os caras me recebem, olha, ele é o veterano nosso aqui. Aí eu vou para o rancho, enfim, participo lá das atividades deles. Eles já fizeram até um concerto com a banda de música para me homenagear e tal. Aí, um dia o comandante disse, não, nós queremos prestar uma homenagem formal para você, no palanque, a tropa desfilando. Eu disse, ótimo. E a tropa que estava para desfilar estava indo para o Haiti, já de capacete das Nações Unidas, capacetes azuis, que é uma tropa pronta. E no palanque estava o general comandante da brigada. Fez discurso e tal. Aí eu peguei o microfone e disse, general, se o senhor quiser mesmo me homenagear, me passe o comando do meu regimento Gomes Carneiro. Ele me passou o comando. Você assumiu o comando? Eu assumi e dei ordem unida para o pessoal que ia para o Haiti. Eu estava com lágrimas nos olhos, porque eu terminei, né, ordenando, né, dando voz de incontinência ao Brasil. Apresentar armas. Todo mundo apresentou armas para o Brasil. Aí nessa foto, eu estou cobrindo uma manobra pela manchete do Exército Brasileiro. Aí eu disse eu acho que era aí nisso aí, Newton Cruz era o comandante aí. Newton Cruz. Eu disse, general, eu aceito o convite, mas eu quero me reciclar, porque eu ainda estou com as armas antigas, eu quero me reciclar. Aí eu atirei com essa metralhadora .50, que eu acho que é diferente da Browning com a qual eu atirei com morteiro 81, eu atirava com morteiro 60, eu atirei com o novo fuzil FAL, eu atirava com fuzil Mauser de 1908, 7 milímetros, né? Então, é uma atividade que eu Agora gosto. É isso aí. Por isso, quando eu fui para a Guerra do Líbano, foi uma vibração enorme, porque eu não estava atrás, na retaguarda. Eu estava no fronte. Olha, eu estou aí por minha conta e risco. Eu não estou com capacete, com colete, com press aqui. Sim. Não, estou por conta e risco aí. TV Manchete. Eu acordava de manhã, via o sol nascer e ficava me perguntando se eu veria aquele sol se pôr.
Pois é, que tipo de sentimentos você tinha? Você sentia medo, aflição, tensão? Como é que é cobrir uma Teve um guerra? dia que eu descobri por que a gente mata na guerra. Ah. Eu estava na terra de ninguém. Eu tinha como guarda-costa um coronel das Forças de Defesa de Israel, o IDF, né, nascido no Rio de Janeiro. E ele estava me garantindo. Um dia, por exemplo, a gente estava na estradinha e lá tinha uma casa. Eu disse, coronel, e se tiver atirador naquela casa? Ele não vai atirar. Eu disse, por que não vai atirar? Porque ele sabe que os tanques vêm vindo aí atrás. Se ele der um tiro em nós, ele vai ser pulverizado pela artilharia. Porque nós não mandamos os nossos soldados correrem risco de vida para tirar ele de lá, não. A gente usa artilharia e pulveriza. Isso explica. 82. Aí entramos, eu acompanhei a tomada do aeroporto de Beirute. 2 Boeing queimando. Nós entramos na cabeceira da pista e a informação que veio, olha, lá na outra cabeceira tem xiitas com os Katyusha no ombro. Katyusha é um tubo lançador soviético. Não, mas na época era soviético. Eu disse, sim, daqui a pouco a gente está vendo uma bolinha de fogo se aproximando, e aí, né? Eu disse, não, eles não vão atirar, olha para os lados. Estavam os Merkavá, que eram tanques imensos, talvez de 60 toneladas, que também pulverizariam quem atirasse. Eu cheguei junto com a tropa, estranhei a quantidade de fezes no chão, e disse, puxa, no saguão do aeroporto, os 2 Boeing queimando, uma trilha de malas abertas com roupa caída, sapato, de gente que perdeu o sapato fugindo, e aquele monte de fezes. Eu disse, o que é isso? Não vão para o banheiro? Ele me disse, isso é o esfíncter que solta na hora da morte próxima. Tá. Aí eu subi a torre e vi aí sim a infantaria de Israel seguindo os xiitas recuando, e os xiitas estavam comandando o aeroporto. Mas aí o que eu senti da morte? Eu estava na terra de ninguém, o coronel não me acompanhou, porque temia que ele atraísse fogo, ele estava fardado. Eu estava caminhando lá, eu estava de calça jean, tênis, e uma camisa jean também com a platina aqui, que é aquela tirinha, né? Uzi, agora eu lembrei o nome da metralhadora. Uzi. Sei, Uzi. De repente, eu ouço zumbidos de abelha perto do meu ouvido. Eu sabia o que era aquilo. Tiro de fuzil. Fuzil. Da minha infantaria. Eu fui para o chão imediatamente. Uma rajada. Disse, olha, eu acho que foi por engano. Alguém atirou em mim por engano. Aí eu levantei a cabeça, mais uma rajada. Aí eu comecei a praguejar. Disse, pô, esse cara está atirando em mim. Aí, o que eu faço? Aí, mais adiante tinha uma floreira de concreto. Eu vou me jogar dentro daquela floreira. E fui rastejando até lá, fui para a floreira, o cara aí começou a picotar a parede a tiro. Aí eu senti que eu queria ter um fuzil para matá-lo antes que ele me matasse. Não pensei, ó mamãe, ó meu Deus, nada. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, nada disso, zero. A única coisa era um instinto de sobrevivência, quero matá-lo antes que ele me mate. Alexandre, eu quero ter um fuzil. Né? Infelizmente nós estamos chegando ao final do tempo, mas eu queria que você me contasse o seguinte. Eu quero exibir um trecho da entrevista que você fez com o presidente Figueiredo, e eu quero que você me conte o que é que você sentia, né, nesse momento, diante das respostas e da evidente tensão que o general aparentava, general presidente, que concluiu, né, o processo de abertura política aqui no Brasil. Vamos mostrar o trecho da entrevista. Presidente, João Figueiredo, o homem, imaginou algum dia que seria presidente da República? Não, nunca imaginei. O máximo que eu almejei na vida foi chegar a ser um bom oficial de Estado-Maior do Exército. E eu acho que eu consegui. O senhor entrou no mundo político, o senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi um choque para o senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com quem eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação? No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora você só via interesse particular. A última coisa que eu ouvi falar era em Brasil.
ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político: e o Brasil? Essa hora, presidente. O que o senhor diria agora para o povão que está vendo o senhor aí, nesse momento que o senhor está deixando a presidência da República? Bom, o povão que poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejar que eles tenham razão e que o doutor Tancredo consiga fazer um governo bom para eles. E que eles o doutor Tancredo consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. Aliás, eu pedi isso desde o começo. Se lembra? Mas eu acho que eu tenho a impressão que a história não vai esquecer certas coisas, presidente. Anistia, por exemplo, em primeiro lugar, e acesso à democracia que está aí. Pode ser que eu não esqueça, mas eu preferia que esquecesse. Parabéns pelo admirável autocontrole ali. Você tranquilamente manteve. O dono da entrevista era ele, né? Foi tirado a forceps, porque ele não queria de jeito nenhum. Não queria. E acabou abrindo o coração, né? Eu lembro que o Carlos Átila me contou, que era o secretário de imprensa dele, que disse que não ia dar entrevista. Aí o Carlos Átila argumentou, disse: mas o Alexandre já trabalhou com o senhor, é seu amigo. Aí ele disse: ele pode ser meu amigo, mas antes disso ele é jornalista. E eu fiz as perguntas que devia fazer mesmo, né? Mas ele não quis nem pôr uma roupa para entrevista. Não. Assim como ele estava ali cuidando dos cavalos, ele sentou e ficou balançando a perna, nervoso. Nervoso não, inquieto. Ele estava inquieto, né? Alexandre, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Você que me deu um prazer muito grande, uma emoção muito grande. Por você, você conhece. Me mostrando minha mulher e minhas filhas aí depondo, e até meu neto. Até o neto. Muito obrigado, Alexandre. Parabéns pelo trabalho e pela coerência. É uma honra estar ao teu lado aqui na Oeste. Bom, depois eu conto mais no livro. Tem que achar tempo para escrever meu livro. Muito obrigado, Augusto, né? E obrigado aos que estão nos assistindo aqui, né? Estamos juntos. Terminamos aqui a conversa com o grande jornalista Alexandre Garcia.